Imaginem uma cidade de mármore reluzente, adornada com templos, termas e anfiteatros. Mercados movimentados, procissões grandiosas e o clamor de vozes falando latim. Esta era Roma, no auge do seu poder, comandando um vasto império. O Império Romano deixou uma marca indelével na história. Seu legado molda nossas leis, idioma, arte e arquitetura. Roma não surgiu da noite para o dia. Foi o resultado de séculos de conquistas e intrigas. De uma pequena cidade-estado, Roma se tornou uma potência dominante. Sua história é tecida com triunfo, tragédia, ambição e inovação. A República Romana, fundada em 509 a.C., após a queda dos reis etruscos, foi um experimento notável em autogoverno. Em seu coração estava o Senado, um conselho de anciãos que moldava a política romana. O poder estava nas mãos dos patrícios, a elite aristocrática. Apesar das tensões internas, a República Romana provou ser uma potência militar formidável. Roma gradualmente estendeu seu domínio sobre a Península Itálica. As guerras púnicas contra Cartago marcaram um ponto de virada na história romana. Esses confrontos épicos transformaram Roma em uma superpotência mediterrânea. Os últimos anos da República foram marcados por guerras civis, assassinatos políticos e agitação social. Desse caos, emergiu uma nova ordem, liderada por Augusto, o filho adotivo de Júlio César. Augusto, um político astuto e um estrategista brilhante, consolidou seu poder e transformou a República Romana no Império Romano. Ele manteve as aparências das instituições republicanas enquanto se estabelecia como o governante supremo de Roma. O reinado de Augusto marcou o início da Pax Romana, um período de paz e prosperidade sem precedentes que durou mais de 2 séculos. Durante essa era de ouro, o Império Romano atingiu sua maior extensão territorial, com suas fronteiras protegidas pelas legiões, os lendários soldados de Roma. O comércio floresceu, as cidades cresceram e a cultura romana se espalhou pelos cantos mais remotos do Império. A Pax Romana foi uma época de grande efervescência cultural e vibração intelectual. A literatura romana, inspirada em modelos gregos, floresceu durante este período. Poetas como Virgílio e Ovídio, historiadores como Tito Livio e Tácito, e filósofos como Sêneca e Marco Aurélio, produziram obras que moldariam o pensamento ocidental por séculos. A engenharia e a arquitetura romanas atingiram novos patamares durante a Pax Romana. Os romanos eram mestres construtores, renomados por suas estradas, aquedutos e edifícios públicos. O Coliseu, o Panteão e a Coluna de Trajano permanecem hoje como monumentos duradouros da engenhosidade romana e da grandeza arquitetônica. O direito romano, com sua ênfase na justiça, equidade e Estado de Direito, também teve um impacto profundo na civilização ocidental. A tempestade se aproxima, a crise do século III. A Pax Romana, como todas as eras douradas, não estava destinada a durar. No século III d.C., o Império Romano enfrentava uma confluência de pressões internas e externas que ameaçavam destruí-lo. Tribos bárbaras, impulsionadas pelas mudanças climáticas e pela migração dos hunos para o oeste, pressionavam as fronteiras do Império, enquanto a instabilidade econômica, a inflação galopante e a corrupção endêmica enfraqueciam o Império por dentro. O assassinato do imperador Alexandre Severo em 235 d.C. mergulhou o Império Romano em um período de caos e guerra civil, conhecido como a crise do século III. Nos 50 anos seguintes, dezenas de imperadores subiram e caíram, muitas vezes encontrando mortes violentas nas mãos de suas próprias tropas. O Império oscilou à beira do colapso, sua unidade e prosperidade destruídas. Divisão e reforma. Diocleciano e Constantino.
Das cinzas da crise do século III, surgiram dois imperadores que remodelariam fundamentalmente o Império Romano, Diocleciano e Constantino. Diocleciano, um imperador soldado durão, implementou uma série de reformas destinadas a restaurar a ordem e a estabilidade. Ele dividiu o Império em duas metades, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, cada um governado por um Augusto, auxiliado por um César. Constantino, que chegou ao poder após um período de guerra civil, continuou as reformas de Diocleciano e implementou as suas próprias. Ele mudou a capital do Império de Roma para Bizâncio, que ele renomeou Constantinopla. O legado mais duradouro de Constantino foi sua adoção do cristianismo como religião oficial do Império Romano. Essa decisão teria consequências profundas para o futuro do Império e da fé cristã. O crepúsculo de um império, a queda do Império Romano do Ocidente. Apesar das reformas de Diocleciano e Constantino, o Império Romano do Ocidente continuou a declinar. O fluxo de tribos bárbaras para o Império, antes um fio d'água, tornou-se uma inundação. Os visigodos, vândalos e hunos esculpiram seus próprios reinos dentro das fronteiras do Império, enfraquecendo o Império Romano do Ocidente irremediavelmente. Em 476 d.C., o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto por Odoacro, um general germânico. Este evento, frequentemente visto como a marca da queda do Império Romano do Ocidente, foi menos um colapso repentino e mais o culminar de um longo processo de declínio. O Império Romano do Oriente. Uma nova Roma no Oriente. Enquanto o Império Romano do Ocidente ruía, o Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, perdurou por 1000 anos. Com sua capital em Constantinopla, estrategicamente localizada na encruzilhada da Europa e da Ásia, o Império Bizantino preservou grande parte das tradições administrativas, jurídicas e culturais romanas. Os bizantinos falavam grego, mas se consideravam os herdeiros de Roma. O Império Bizantino enfrentou seus próprios desafios, incluindo invasões, controvérsias religiosas e conflitos internos. No entanto, sobreviveu por séculos, um testemunho de sua resiliência, adaptabilidade e localização estratégica. O Império Bizantino desempenhou um papel crucial na preservação do conhecimento grego e romano antigo durante a Idade Média, transmitindo-o ao mundo islâmico e, eventualmente, à Europa Ocidental. O legado de Roma. Ecos no mundo moderno. O Império Romano pode ter caído, mas seu legado continua a moldar nosso mundo de inúmeras maneiras. O direito romano forma a base dos sistemas jurídicos em muitos países, enquanto o latim, a língua da Roma antiga, deu origem às línguas românicas faladas por milhões em todo o mundo. A arte, arquitetura e engenharia romanas continuam a nos inspirar e influenciar hoje. O Império Romano deixou uma marca duradoura em nosso pensamento político, nossos sistemas jurídicos, nossos idiomas, nossa arte e arquitetura e nossa própria concepção do que significa ser civilizado. O fascínio duradouro da Roma Antiga. O Império Romano, em toda a sua complexidade e contradição, continua a nos fascinar hoje. É um testemunho das alturas que a civilização humana pode alcançar, mas também da fragilidade até mesmo dos impérios mais poderosos. Ao estudar a história romana, ganhamos uma compreensão mais profunda do nosso próprio mundo e das forças que o moldaram. A história de Roma não é apenas um conto de imperadores e legiões, conquistas e derrotas. É uma história de ambição humana, resiliência, criatividade e o poder duradouro das ideias. Os ecos da Roma antiga podem ser ouvidos nos corredores do governo, em nossos tribunais, em nossas universidades e no próprio tecido de nossa civilização. E enquanto continuarmos a explorar as ruínas, decifrar as inscrições e lidar com as complexidades da história romana,
o legado de Roma continuará a nos inspirar e desafiar.